Nova! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo Raiz. E hoje estamos iniciando uma série nova, uma temporada nova, que foi escolhida a dedo por nós, pela nossa própria caminhada. E a gente quer trazer para vocês um compilado, tanto das teorias que a gente navega, da nossa caminhada profissional, mas principalmente da nossa busca pessoal. E escolhemos a dedo a temporada da sombra. Muito bom, né, Rafa? E a ideia é que a gente comece de uma forma bem didática, né? Trabalhar esse aspecto da sombra, mas desconstruindo um pouco o que a gente entende de sombra até aqui, né? Porque sombra foi introduzido por Jung inicialmente, Isso, mas muitas teorias e muita didática aí já trazia isso de uma linguagem diferente, né? A gente pode até usar o inconsciente como esse aspecto sombrinho daquilo que a gente que é desconhecido para nós, e a gente vai navegar juntos em vários episódios trazendo sobre a sombra, e vamos começar sobre a sombra da humanidade, né? Temática então agora sombra da humanidade. Sombra da humanidade, sombra do ser humano. Tá bom, legal. Vamos então bater esse papo, Rafa. Né? E o interessante para quem está nos assistindo é justamente o seguinte: a nossa proposta sempre foi de pegar e popularizar essas temáticas da psicanálise, da filosofia. Nós não estamos falando aqui com profissionais apenas, a gente está falando também aqui com pessoas que são curiosas e querem ter um primeiro momento aí com temáticas da psicanálise, né? Então é legal, talvez, né, Rafa, a gente pegar e elucidar e popularizar algumas terminologias para que a galera que está aí navegando nesse rolê com a gente aí não fique meio perdida no meio do caminho, né? Isso. Não é mesmo? Então vamos tentar falar alguns termos, algumas terminologias aí que vão ser interessantes para nós. Vamos falar então um pouquinho, amiga, sobre a questão do ego. Boa. Não é mesmo? Uhum. Lá no jargão popular, lá, né, ego, né, vira egoísmo, né? Você é egocêntrico, né? Uhum. E o ego, dentro desta viagem psicanalítica, né, ele é um pouquinho diferente, não é mesmo? Isso. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que dentro daquela tríade, daquela tripartição, né, da psique, que o próprio Freud ele vai nos propondo, o Freud fala sobre id, ego e superego. Né? Falando numa linguagem bem simples, tá? O id seria o quê? Aquelas nossas pulsões mais primitivas, tá? Alguns descrevem até mesmo como aquela criança, porque exatamente a criança manifesta o primitivo, o instintivo, né? A busca, né, de uma vida, né, sem limite. E aí o Freud ele fala também de um superego. E o superego sempre é descrito assim como o repressor, a lei, né? A lei, o moralista, né? E alguns até associam com uma figura meio paterna, né? Dentro daquela estrutura patriarcal que a gente conhece. Agora, o tadinho do ego, ele fica nesse meio. Então, geralmente, o ego, ele fica com esses dois, né, atormentando ele a todo instante, que a gente vê nos desenhos animados. E nos desenhos animados, a gente geralmente vê um diabinho e vê um anjinho. Um anjinho, muito bem simbolizado, né? Que é muito legal. A gente via nos desenhos do Pica-Pau. Olha o diabinho ali. O Andy Panda. Só falta pôr um anjinho do outro lado aqui. Isso, a gente devia ter feito essa... Tem até o diabinho agora ali representando, né? Mas o interessante disso tudo é que o ego ele fica no meio dessas, né, dessas duas vozes, que uma apenas grita de uma forma infantil, né? Eu quero, eu desejo, é agora, não é para depois, não é mesmo? E dentro daquela inocência mesmo infantil, dentro da primitividade da própria infância, né? E o repressor fala, é inadequado, não é de bom tom. Superego. Seria a visão do superego. Então nós podemos dizer que o ego, ele é formado através de quê? Dessas duas forças. É um mediador ali, né? É uma espécie de mediador, e ao mesmo tempo muitas pessoas acabam
acreditando de que elas são o próprio ego. Isso. Né? Elas esquecem a noção de identidade e elas passam a pertencer muito mais a uma esfera de ego, que é justamente esse receptáculo de todo o feedback que ela tem de ordem externa. Então, ou seja, esse superego, querendo ou não, ele vai ter uma série de informações que são de caráter social, cultural e que extrapolam a nossa natureza. É o que a gente falou da normalidade, né, da moralidade, ela tá nesse superego. Essa constituição que muitas vezes vem de uma tradição, né, daquilo que foi pregado, do que foi moralizado para nós, normatizado, nem sei se existe essa palavra, sim, mas sim, veio normatizado, dentro da norma, né? E então isso constitui o nosso superego. Essa voz, a gente fala sempre, né, dessa voz interior que está sempre falando pra gente isso não pode, isso não deve, né? E por outro lado, o nosso id, que é aquilo que também vem do nosso inconsciente, são aqueles desejos, né, mais primordiais, aí, mais primevos, como o Marco está falando, ele vem, mas eu quero isso, eu desejo isso, são as pulsões muito, né, instintuais ali que vem pedindo, desejante, e o ego fica nessa luta, nesse conflito. Né? E o interessante, Rafa, é que as pessoas às vezes não percebem que você tem o nome id, né? Mas a identidade, ela é uma somatória de duas palavras. Ela é o id e uma entidade. Então isso vai ser uma coisa interessante lá pra frente, tá? Porque muitas das vezes durante a história, o id esteve sempre associado a uma entidade externa. Boa. Então, muitas das vezes, essas pulsões mais primitivas nossas, essas nossas pulsões mais naturais nossas, principalmente, né, com a demonização do próprio paganismo anterior, né, foram associadas a uma entidade. E muitas vezes a uma entidade sombria. Asquerosa, né? Isso. Aquela entidade assim que quer frustrar a sua dieta. Né? Você está ali fazendo ali teu regime, tua dieta ali, e de repente vem a entidade. E a entidade fala, come aquele doce que você gosta, né? Aquela coisa toda, né? Perfeito. E hoje nós estamos retornando com a palavra identidade. Porque a identidade, ela é diferente dos personagens que a gente exerce externamente. A identidade, ela é mais espontânea e, por que não, muito mais intuitiva e menos racional. Perfeito. Não é mesmo? Perfeito. Então isso aí vai ajudar muito nesse processo de compreensão, né? Isso nos fala muito sobre o quanto isso que está ali naquele id, que está ali naquele inconsciente, nos fala muito mais sobre nós do que o próprio ego e o superego, né? E é exatamente esse lugar, esse inconsciente, esse id, que a gente fica o tempo todo querendo esconder. Exato. Né? Querendo colocar ali, suprimir aquilo que faz parte da nossa natureza, né? O desejo de comer, de se alimentar com uma coisa gostosa, de extrapolar a dieta, os próprios desejos sexuais, né, que entram nesse lugar também de repressão muito grande, são os desejos de nós, da nossa natureza humana. E adentrando, assim, por exemplo, no campo espiritualista, né? Quantos sistemas religiosos não pegaram e nos ensinaram a negar essa primitividade, essa natureza? Porque, afinal de contas, vamos tentar entender, Rafa. Nós temos, em tese, uma alma ou um espírito que anima um corpo. E esse corpo é um corpo animal. É um corpo humano, com seus instintos primitivos, com as suas necessidades primitivas, né? Mas olha, por exemplo, como que a cultura afastou a gente do nosso corpo. E muitas das vezes nos fez repudiar o nosso corpo. Olha o pensamento medievalista, por exemplo, que eles pegavam, em algumas obras medievais, eles colocavam, por exemplo, piolho como pérolas de Deus. Então, ou seja, a pessoa desapegar do corpo, a pessoa não ter muito cuidado e zelo com o próprio corpo, era sinal que ela estava muito mais conectada ao espírito do que ao próprio corpo. Então, tudo que era de cuidado com o corpo, de zelo ao corpo, de apego ao corpo, até um certo
hedonismo em relação ao corpo foi colocado de um lado obscuro, né? Foi colocado assim como uma manifestação, não de uma identidade, mas como uma entidade, Isso. né? E até pecaminoso, que aí depois vem a vaidade como pecado, né? E aí a luxúria, por aí e olha vai. que fantástico, né? A luxúria, porque eu utilizar o meu corpo não como um animal altamente primitivo, mas como um animal também capaz de raciocinar e reinventar a própria utilidade do corpo, né? Então, ou seja, a ira. Então a ira ela passa a ser obscura, porque a ira é o que? Nada mais nada menos é uma contraposição. E daí também aqueles velhos personagens que a gente já citou anteriormente, né? Como o próprio diabo, né? Que é justamente essa divisão interna nossa, né? Ou seja, né? Essa nossa primitividade querendo curtir esse mundo, querendo sentir os prazeres desse mundo, querendo aproveitar esse veículo corpóreo que a gente está utilizando aqui e ao mesmo tempo, né? O anjinho que talvez não seja tão do bem assim, igual a gente imagina, né? Nos massacrando cheio de culpa. Isso. E aí eu meto chicotada nas costas, e aí eu pego eu ajoelho no milho, e aí eu tenho que me arrepender drasticamente, e por minha culpa, por minha tão grande, imensa e única culpa, né? E pecado. Então é um bombardeio muito massivo, né? De culpabilidade, né? Em cima desse ego, né? Em cima do coitado do ego, né? E esse ego fica enlouquecido ali. Que coisa louca, né, minha amiga? Exato, exato. Então a gente está entendendo que esse ego é esse lugar do meio que faz esse encontro e está o tempo todo ali mediando, mas ele é a manifestação, né? Ele vai trazendo essas duas potências, ora manifesta mais de cá, ora manifesta mais de cá, mas vai encontrando um lugar para se colocar, né? E, exato, Rafa, e tem algumas pessoas que eu já vi nesse meio mais espiritualista, né, falando assim, tem que destruir o ego, Exato. tem que acabar com o ego. E não, o ego é justamente, tá, as referências, o mapa que a gente vai construindo de mundo. Exatamente. O ego é o que faz eu, por exemplo, ter uma experiência agora com o Marco, você tem a tua experiência com a Rafa, né? Mas esse mapa é evidente que a gente não vai construir esse mapa só pelo que os outros dizem. Mas a gente também vai buscar informação, por exemplo, da nossa vivência. Exato. É aquele negócio, né? Também tem que ser um pouquinho São Tomé, né? Tem que ver para crer, para construir. Não é porque o outro falou assim, você é feio, que você necessariamente tem que se achar feio. Qual é o critério do outro para te falar que você é feio? Então, ou seja, muito a autoimagem que a gente constrói de nós mesmos, tá? Muitas das vezes fica com essas inferências contraditórias. Ora o mundo fala que isso está certo, ora o mundo fala que isso está errado. Aí nós vamos para o outro lado do planeta, numa outra cultura, já falam que é diferente essa valoração, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no momento de formação e até mesmo formatação do nosso ego, né? Que é igualzinho a internet. Vai vir muita coisa boa, mas também vai vir muita coisa que não tem sentido nenhum, né? Perfeito, perfeito. Ele é um software que vai recebendo tudo, vai processando tudo, e ele deve estar em constante manutenção, né? Ele deve estar flexibilizado para se atualizar, né? Para fazer os updates, tanto da consciência, do inconsciente, quanto do superego, né? Ele tem que se manter aberto. Eu acho que o que as pessoas erroneamente associam ao ego, ao egocentrismo, é essa pessoa que está tão identificada com esse ego, eu sou isso, e eu, né, que ela acaba não deixando espaço para essas manifestações. Mas a gente está falando aqui de um ego constituído para trazer, né, para a gente entender e manifestar essas duas partes na nossa vida. E você tocou num ponto que é super importante a gente falar desses ambientes da espiritualidade, de que falar, tem que sair do ego, tem que acabar com o ego. Se você acaba com o seu ego, você fica fora da casinha, né? Se transforma numa psicose, né? Exatamente, porque você não tem nenhum referencial. É o que eu falei, Rafa, às vezes a gente no mundo aqui, nós estamos voando ainda muito igual morcego. Nós estamos lançando para o mundo e coletando feedbacks. E lança para cá e coleta feedbacks, não é mesmo? É igualzinho o pessoal aí, o pessoal nos dá feedback.
comenta o nosso vídeo e de repente a gente vai também nos direcionando através desse feedback. Perfeito. De repente o pessoal, por exemplo, não dá um like no vídeo, não se inscreve ali no canal, o que acontece? É um feedback. Então, de repente, a nossa comunicabilidade tem que ser alterada. Mas, para a gente aproveitar bem esse tempo desse vídeo, nossa, né? Boa. É isso aí, porque vai rolando, Começa a né? falar disso, a gente... Mas vamos lá. Esse ego, isso aí vai ser legal, vamos trocar figurinha nós dois? Então, este ego, ele já está no meio dessa dualidade, desse maniqueísmo, tá? Ele está sofrendo toda essa pressão. E aí o ego tem uma estratégia muito interessante, tá? E aí entra um pouquinho a terminologia que o próprio Jung, ele manifesta na obra dele. Quando, Rafa, é apropriado determinado tipo de ação, de fala, alguma coisa, ou seja, quando é socialmente aceitável, quando vai me dar um feedback mais prazeroso, receptivo, o ego, ele pega essas informações e constrói personas. Então, lembrando, persona, personagem. Então, tem gente que às vezes que acha até bonito falar, fulano tem uma personalidade forte. É um personagem, não é o fulano. Muitas vezes o fulano mente bem, muitas vezes o fulano é um bom ator, tá? Ou até mesmo tem um medo suficiente, né, para sempre consolidar mais a persona. Mas necessariamente a persona não somos nós. A persona é uma estratégia política, como Aristóteles fala, um animal político, tá? Agora, este ego, num estratagema, ele pode pegar, de repente, aquelas coisas que são inaceitáveis, aquelas características nossas que não são muito bem acolhidas pelo mundo, tá? Que fazem parte da nossa identidade, que fazem parte da nossa experiência individual, e aí ele constitui o que o Jung chama de sombra. Então, ou seja, aquela velha estratégia de jogar para baixo do tapete aquilo que é definido como imprestável sujeira. Perfeito. O estranho. Exato. A gente vai falar do estranho depois. No entanto, algumas pessoas vão estabelecer essas sombras de maneiras diversas. Algumas vão ter consciência dessa sombra. Que estou o tempo todo escondendo isso, e de vez em quando vai ali, faz uma coisinha escondida, vai ali, olha um site ali de conteúdo adulto, não é mesmo? Vai ali, trai o namorado e vai lidando com essa sombra. Porque essa sombra não vai sumir, ela vai ficar ali no depositário, tá? E ela tem consciência dela. Ela tem certa consciência. Ela esconde do outro, mas ela não esconde dela. Isso, como o velho Batman. O Bruce Wayne sabe do Batman. Só que o Bruce Wayne também não é identidade. O Bruce Wayne, ele é um personagem. Ele é uma espécie de extensão do ego do pai dele que morreu. Ele deixou de ser ele mesmo. Então, veio a sombra do Batman e de vez em quando ela se manifesta até mesmo para que ele externalize toda a ira dele, toda a inconformidade. Então ele não é bom. Na verdade, ele está externalizando ali algo que é do interesse dele, só que é insuportável e depois volta para a caverna. Ok, beleza. Mas algumas pessoas não. Algumas pessoas realmente elas vão inconscientizar isso de uma tal forma que muitas vezes muitos elementos da vida dela vão ser regidos pela sombra. Perfeito. Mas ela não vai ter consciência disso. Então ela pode desenvolver, por exemplo, projeções. Perfeito. Preconceitos, julgamentos, ser uma pessoa altamente moralista. Então eu reprimo o meu sexo, a minha sexualidade, então ninguém vai fazer nada mais que eu não posso fazer. Né? Eu sou profundamente honesto, então agora eu vou caçar, sabe, e derrubar todo mundo que eu ver que é desonesto. E eu viro o justiceiro, entendeu como é que é? Mas eu não percebo que isso é minha sombra, porque nem eu mesmo suportaria ver que aquilo era meu, né? E aí, o que você acha do rolezinho? Perfeito, eu acho que a gente chegou num ponto que daqui pra frente a gente pode caminhar. Exatamente. Então, entendemos que temos um ego, que nada mais é a manifestação dessas duas potências, polaridades que são nossas também,
e ele vai fazendo a baliza, a balança do que é bom, do que é ruim, que ele entra nesse maniqueísmo, porque o ego né? ele precisa se mostrar. Exato, ele vai se mostrar, ele é a parte nossa que quer se expor, e a partir dos feedbacks do mundo ele vai entendendo que isso é legal, isso não é, e aí vai jogando no porãozinho, que pode ser esse lugar, né, das sombras, o que ele considera que não é bom. Mas, para a gente entender se não é bom, não existe nesse aspecto sombrio algo que seja positivo ou negativo. Quem faz o julgamento do bom e do mal, do ruim e do belo, é esse ego em conjunto com esse superego que está ali o tempo todo julgando esse aspecto. Então, as sombras, que vai ser esse lugar que a gente está na obscuridade, a gente está jogando coisas que o ego não considerou legal, não necessariamente são coisas negativas, né? Pode ser, como o Marco diz, a minha sexualidade, que é diferente do que o mundo espera, então eu vou jogar ali. Isso é negativo? É claro que não. Vou até dar um exemplo, Rafa, sobre isso, né? Quem assistiu, por exemplo, o filme do Mozart. O Mozart era uma figura muito espontânea e era excêntrica, né? Mozart, por exemplo, tinha, né, pelo menos no filme ali, manifestava de uma forma muito espontânea, muito clara, questões sobre o apetite sexual dele. Colocava perucas extravagantes, né? O próprio Leonardo da Vinci também era altamente extravagante, mas algumas pessoas, elas não vão conseguir ter força, tá? E até um ímpeto para poder realmente pegar e manifestar isso. E muitas das vezes elas vão reprimir isso aí, elas vão recalcar tudo isso, e isso demanda uma força gigante, porque não é fácil você pegar e frear você mesmo, e automaticamente isso vai gerar dor, que por consequência pode gerar o quê? Violência. Exato. Eu costumo dizer que quando é que a gente reconhece, né, que tem um aspecto sombrio dirigindo a gente investe muita energia em criar essas personas. A gente investe muita energia em manter essa persona que a gente criou de pé. E aí, porque a gente investe tanta energia para manter essa máscara, essa hipocrisia que a gente criou, né, para esconder o nosso desejo ali, a nossa natureza, a gente investe energia em julgar o outro, a gente investe energia no outro que não está gastando tanto quanto eu para se normalizar, se normatizar. Inclusive, Rafa, né? Em outros vídeos a gente também vai comentar sobre isso. E muitas das vezes nós não conseguindo manifestar o que está nas sombras, o que está em oculto em nós, às vezes nós passamos a buscar ídolos, buscar parceiros, buscar pessoas, amigos que manifestam isso. Então, quantas pessoas, por exemplo, viram fãs, mas realmente fanatizados por um líder, exatamente porque esse líder ele consegue manifestar um aspecto sombrio nosso. Então, por exemplo, no meio do rock, no meio da música pop, quantas pessoas, por exemplo, estão lá naquela plateia reverenciando não o ídolo, mas reverenciando elas mesmas. Uma parte sua, né? Isso, manifestada no ídolo, para você ver como que a gente tem. Vou deixar só uma pitada para o próximo vídeo, que nós estamos chegando no nosso limite. Rafa, quantas pessoas que a gente vê no meio religioso que se dizem puras, que se dizem boas de coração, mas parece que fala o tempo todo do diabo? Parece que cada vez que ela fala Jesus, ela fala depois 10 diabos. Vê o diabo em tudo. Né? Vê o diabo em tudo, sabe? E aí, mal às vezes ela percebe que ela está vendo o lado sombrio dela. Perfeito. E quando ela ataca esse lado sombrio, ela perde uma chance tremenda de autoconhecimento. Perfeito. E detalhe, para fechar essa nossa conversa, né? O próprio Jung fala uma coisa, se você pesquisar também no ocultismo, no hermetismo, isso é uma lei fundamental. A vida, o Jung representa como um pêndulo. Então não adianta você pegar e simplesmente ocultar nas sombras uma coisa que é sua.
Porque uma hora o pêndulo está para o lado da persona, mas na mesma força ele vai depois para a sombra. Ele vai e volta, vai e volta. E não adianta que a sombra vai voltar e vai se manifestar nos teus pesadelos à noite, vai manifestar nos teus preconceitos, vai manifestar na tua ingratidão da vida. Vai conduzir a tua vida, né? Vai conduzir sua vida por completo. Marco, então eu tenho que me tornar uma pessoa malévola, eu tenho que me tornar uma pessoa obscura? De forma nenhuma. O Jung mesmo já dá o caminho para nós. Equilibrar, né? Conjugar essas forças, né? Exato. E como é que a gente faz isso? Reconhecendo que essa parte é minha também, né? E integrando, né? E integrando, exatamente. Trazendo de volta o que é meu. Leva o que é seu. Né? Porque nenhuma pessoa fragmentada, ela consegue sobreviver em paz, né? Exato. Tem aquela frasezinha, né? Tudo que a gente resiste, persiste. Exato. E isso vai conduzir a nossa vida até que a gente tome consciência daquilo, olhe para aquilo e integre aquilo em nós. Né? Eu sou isso também, mas eu sou isso aqui também, e a gente vai seguindo, né? Vamos deixar um Acho que pouquinho para série. Acho que por enquanto tá, é isso aí. Vamos deixar aí. Fala pra gente como chega em vocês esse assunto, se ficou claro, se não ficou. A gente quer tornar esse conhecimento o mais acessível possível para vocês. Lembrando que isso aqui é um bate-papo, né? A gente chega, começa a gravar e pode ser que chegue de uma outra forma e a gente quer receber os feedbacks aí. Continuamos com a nossa temporada A Sombra. Vamos aí destrinchar esse tema por um bom tempo, né? Caminhando por um bom tempo com ele. Então passe o que vocês quiserem ouvir aí também sobre sombra, tá bom? Até o próximo vídeo e até lá. E detalhe, curte o nosso vidinho aí, viu, galera? Obrigada por lembrar. Curte o Dá nosso aquele apoio vídeo. aí. Segue o canal, se inscreva no canal Isso, e Rafinha. ativa o sininho. Ativou o sininho e tá tudo bem. A gente fala isso, pessoal, porque a plataforma, né, ela tem um algoritmo dela e para que a gente chegue em mais pessoas, isso ajuda muito. Você comentando, você participando, né? Tudo isso aí engaja um pouco mais, né? Exatamente. A nossa, como é que se chama? Que é importante nossa também. informação. Isso. Que é importante pra gente esse engajamento. Um beijo. Beijo. E até. Tchau, tchau.